depois eu vim vindo de terapia sexual, com toda a formação, né, da terapia cognitiva sexual, e tenho o título da Sociedade, né, Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, né, que é o título da Febrasgo de Sexologia também. E para mim é um prazer estar aqui, gente. Eu vou começar, vamos falar um pouquinho de um tema que é muito pouco falado. Caso vocês tenham dúvidas, né, no final da apresentação eu fico à disposição para a gente conversar também. Tem o Instagram também, que às vezes algumas pessoas ficam sem graças de perguntar. Eu deixo também o Instagram à disposição de vocês, tá bom? Eu vou compartilhar aqui os meus slides. Se por um acaso vocês não estiverem vendo, aí vocês me pontuam, tá bom? Então, o tema que foi sugerido para falar hoje é sexualidade e o cuidado integral da saúde da mulher. Hoje a gente sabe, né, que o ginecologista, ele é o profissional, ele é o médico, é clínico da mulher, e ele deveria sair, né, da residência médica com a formação bem ampla com os cuidados da mulher, né? E a gente sabe que essa formação ela é bem deficitária quando se refere à sexualidade. A gente sabe que as residências elas são muito boas para formar o profissional visando a parte hormonal da mulher, né? A fisiologia de uma série de doenças e comorbidades que afetam a saúde feminina, a parte hormonal, a contracepção, a parte de obstetrícia, mas a parte de sexualidade ela é muito ruim. Então, né, a OMS, ela tem na sua definição de sexualidade, né, um conceito muito amplo. Então, o que é sexualidade? Sexualidade nada mais é do que a busca pelo prazer através do comportamento. Isso envolve o beijo, o cheiro, o abraço, o carinho, o afeto, os tipos de sexo. Sexo nós vamos definir de duas formas: sexo feminino e masculino, que é aquele chamado sexo biológico, sexo médico, e os tipos de sexo, né? Sexo oral, vaginal e anal. Então, essa sexualidade vai da criança ao idoso e envolve todo o comportamento. Doutora, só um minutinho. A senhora já está apresentando os slides? Já, Ah, porque não apareceu para a gente. então deixa eu voltar aqui. E agora? Agora foi, apareceu. Perfeito. Então, quando a gente fala de sexualidade, né, a OMS ela é muito clara no conceito amplo da palavra. Então, vai envolver toda essa busca, né, envolvendo a intimidade, envolvendo o contato, envolvendo o amor. Né? Então, ela se expressa em todas as formas, na forma de sentir, nos movimentos, como as pessoas tocam e são tocadas. E isso é muito importante, porque quando a gente começa a conversar com os pacientes, com as pacientes, a gente começa a entender como que é cultural sexualidade ser sinônimo de penetração pênis-vagina. Então as pessoas elas têm essa ideia de que sexualidade é apenas isso e que tudo que foge disso é incompleto ou elas não colocam a finalidade de envolvimento se não tiver pênis-vagina. E a gente sabe como que isso é muito mais amplo e como que ficar restrito somente nesse pensamento pode causar muita ansiedade, muito sofrimento e muitas disfunções. Então, quando a gente fala de tratar o indivíduo, tratar a mulher de uma forma integral, né, a gente vai olhar todos os aspectos de vida dessa paciente. Então, obviamente que vai estar envolvido o trabalho, o lazer, a família, os amigos e a sexualidade. Então, em pleno século XXI, é inadmissível um profissional da área da saúde não poder perguntar e oferecer um espaço amplo e apropriado para que a sexualidade ou as queixas sexuais possam vir a aparecer e o profissional possa orientar de forma adequada, mesmo que ele não vá tratar de forma tão consistente, mas que ele consiga abrir esse espaço e encaminhar de forma adequada. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, isso aqui é fundamental. E eu quero que vocês, além de estudarem sexualidade, olhem para vocês, né, homens e mulheres, olhem para vocês e comecem a associar a sexualidade de vocês com o estudo da sexualidade.
porque é muito interessante. Quando a gente começa a estudar sexualidade, a gente vai começando a se ver em algumas situações e a gente vai aprendendo como melhorar a nossa própria sexualidade. Então, Master e Johnson, que em 1966, eles foram um dos pioneiros, né, no estudo da sexualidade. E eles vieram ensinando sobre a resposta sexual feminina e masculina, e eles colocaram a excitação sexual como o ponto inicial, né? E que se fosse mantido essa excitação sexual, que nada mais é do que a lubrificação na mulher e a ereção no homem, se essa excitação fosse estimulada, viria um estado de platô, que é um estado de excitação um pouquinho mais elevada, que culminaria no orgasmo. E os homens voltam ao estado pré-basal de uma forma mais rápida, como aqui no gráfico azul. Já a mulher demora um tempinho mais para voltar para esse estado inicial. Então, se ela demora um pouquinho mais e se ela for estimulada novamente, ela pode, nesse momento, vir a ter e a sentir os orgasmos múltiplos. Porque o homem, ele volta para o estado pré-basal muito rápido, né? A doutora Carmita, professora lá da USP de São Paulo, autora de vários livros, ela sempre brincava, né, que como o homem, depois do orgasmo, ele tem uma resolução rápida para o estado pré-basal, retorno da pressão arterial, frequência cardíaca e todas as condições fisiológicas e mentais, ele dá aquele sono. Então, ela sempre brincava, ó, meninos, se o rapazinho, depois da relação, do orgasmo, der sono, não briga com ele não, porque foi muito bom. Ela brincava nesse sentido para e realmente a gente percebe que a resolução masculina ela é mais rápida e a mulher ela demora um pouquinho mais. Já em 77, Ellen Kaplan, uma psicóloga e também psiquiatra, ela fez uma observação interessantíssima e muito importante. O que ela colocou na sua teoria? Que antes da excitação e do orgasmo tem o desejo. Então, o desejo sexual antecede a excitação e o orgasmo. O que é o desejo? É a vontade de se engajar sexualmente falando. E quais são os dois pilares de desejo feminino? Né? Órgãos do sentido e as fantasias sexuais. Então, órgãos do sentido é o ver, o cheiro, o gosto, o tato. E as fantasias nada mais é do que o pensamento erótico. Então, esse desejo ele pode vir estimulado na fantasia, então internamente, e através dos órgãos do sentido externamente. Então, esse desejo, se for cultivado, ele vai culminar na excitação, e é bem característico a gente poder definir a excitação sexual na mulher, lubrificação, então é o sangue que chega e lubrifica, e no homem o sangue chega e provoca a ereção. E essa excitação, se for estimulada, culmina no orgasmo. Já em 2001, a Basson, que também é uma psiquiatra, ela revolucionou o esquema da resposta sexual, que antes era linear, né, no primeiro momento, em 1966 era linear, depois veio o esquema trifásico de Kaplan e depois veio o esquema circular. O que a Basson revolucionou? A Basson colocou que a mulher ela pode, através da intimidade emocional, sair do estado de neutralidade, assimilar aquele estímulo, estando receptiva e querendo melhorar essa intimidade emocional, ela pode se excitar, ter o desejo que não necessariamente um vem antes do outro, isso pode ser juntos, ou o desejo vir depois da excitação ou antes, e ela vai cursar com satisfação emocional e física. O orgasmo pode ou não acontecer na relação sexual, mas a satisfação emocional e física, ela tem que existir. É claro que o orgasmo é um reforçador muito positivo do desejo. A experiência ela é gostosa, prazerosa e positiva, cria memória positiva, a mulher vai querer participar da experiência novamente. Mas o orgasmo não é sozinho, né, um estimulador. A satisfação, a melhora da intimidade, o se sentir querida, amada, o afeto, pode sim trazer repercussões muito positivas e essa mulher querer engajar essa relação sexual novamente. A Basson, ela divide o desejo sexual feminino em dois tipos, o espontâneo e o responsivo. O espontâneo é aquele de procurar parceria, muito comum no começo de relacionamento. Então, o desejo sexual espontâneo, ele é motivado pela paixão. Tende a diminuir, a literatura é clara,
com relação a essa queda, em torno mais ou menos de 2 anos, um pouco mais, um pouco menos, porque é motivado pela paixão, que é mais ou menos essa duração. E o desejo espontâneo pode vir em algumas situações. Então, mudança da rotina, principalmente viagens, e coisas simples, tá, gente? Um jantar, uma roupa, uma brincadeira, viagens, hotel, motel e tudo mais. Então, sair da rotina, explorar a casa, o ambiente da casa também. Então, sair da rotina. Dois, antes da menstruação e da ovulação, né, pelo pico de testosterona. Três, o casal brigou, né? Tava o casal brigou e reatou pelo medo da perda, pode melhorar o desejo espontâneo, ou tá ali o casal brigou, separou, cada um foi para um lado, cada um arrumou outras parcerias, com mais 2 anos aí de paixão, melhorando o desejo espontâneo até ir diminuindo. E o que fica é o desejo responsivo, que é aquele, a mulher tá ali de boa, sei lá, no seu Netflix, tranquila, sem pensar em nada sexual, a parceria vem, ela tá ali tranquila, sem plantão, né? As contas estão pagas e tudo mais, ela vai se anima pela intimidade, ela se anima a envolver naquela experiência sexual e pode ser muito prazerosa. Então, é muito importante essa resposta, esse eixo circular, é o que a gente estuda e tem como base para a sexualidade hoje em dia. Ela foi desenvolvida para responder e orientar a resposta sexual feminina, mas a doutora Carmita também, nas suas aulas, ela sempre deixava muito bem, muito claro que alguns homens, na prática clínica, a gente percebe que tem esse modelo circular também funcionando. Então, é necessário uma intimidade, é necessário todo um afeto, né? Não são todos, mas na prática clínica a gente realmente pode perceber. Mas na questão teórica é um modelo apenas feminino. Então, a resposta sexual feminina apropriada vai requerer um delicado equilíbrio de mecanismos neuroendócrinos de ativação e inibição do sistema nervoso central, e um desequilíbrio em tudo isso pode levar a uma disfunção sexual feminina. Então, bloqueio, inibição ou exacerbação em uma ou mais das etapas pode determinar as disfunções sexuais. E isso tanto nas mulheres quanto nos homens. Então, a gente tem pacientes com queixa de desejo sexual, para mais ou para menos, dificuldades de lubrificação, para mais ou para menos, dificuldades de se ter um orgasmo, tá? Pacientes com dor ao coito, então a parte de dor é um capítulo à parte, então a dispareunia dor ao coito pode ser superficial, quando o pênis entra, profundo, quando bate lá no fundo. Ou vaginismo, a vulvodínia, que são dores referentes à contração involuntária da musculatura do períneo no vaginismo, e a vulvodínia, que é uma dor crônica, súbita, né, por mais de 3 meses na região vulvar. Os homens, ejaculação precoce, disfunção erétil, dor à penetração, dificuldades de orgasmo, né, a parte de libido também, tem aparecido muitos homens com queixa de diminuição do desejo sexual, vício em pornografia. São várias as possibilidades de queixas sexuais. Então, como é que a gente define? A incapacidade do indivíduo, da pessoa, de participar do ato sexual com satisfação por um período de 6 meses. É muito importante o tempo, porque pode ser situacional, momentâneo. Então, a gente precisa de um tempo de 6 meses. Mas não quer dizer que esse paciente ou essa paciente, ao chegar, a gente não vai acolher e orientar da melhor forma. Às vezes a gente não vai dar diagnóstico, mas a gente tem uma série de possibilidades e orientações, porque se o paciente está ali, ele está com sofrimento, né? Então, essa dificuldade ela deve ser persistente ou recorrente, além de vivenciada como algo indesejável, desconfortável e incontrolável. Então, as disfunções impedem que o ciclo de resposta de desejo, excitação, orgasmo e resolução se processe com sucesso ou de modo adequado. Então, dependendo das fases que ocorrem, né, ou das fases, a gente tem as disfunções caracterizadas em disfunção de desejo e ou excitação e ou orgasmo e ou dor no intercurso. Por que e ou? Porque não é incomum aparecer a paciente, por exemplo, doutor, minha libido está horrível e eu nunca tive orgasmo. Ou, doutora, minha libido está horrível, não lubrifico e
depois de uma traição, eu nunca mais consegui ter um orgasmo. Então, as disfunções podem vir aos pares, como a gente brinca, com relação ao eixo de resposta. E, obviamente, quanto mais fases comprometidas, mais complexo a intervenção, quanto mais no início do eixo, né, de resposta sexual também, mais complexa a disfunção. Então, uma disfunção de desejo é mais complexa, né, do ponto de vista de intervenção do que a queixa de orgasmo. É claro que isso vai depender muito da pessoa, das suas crenças e tudo mais, mas tende a ser um pouquinho mais difícil quando são disfunções associadas. E difícil também quando são disfunções associadas ao casal. Exemplo, ela tem um vaginismo e ele tem uma ejaculação precoce, uma disfunção erétil ou qualquer outra queixa. Então também fica mais complexo a intervenção. As disfunções constituem a grande maioria dos transtornos da sexualidade e se manifestam pela falta, né, exemplificada pela inibição do desejo, que é o famoso desejo sexual hipoativo, e pela ausência de orgasmo, que é a anorgasmia. Pelo excesso, então, o impulso sexual excessivo, por exemplo, pelo desconforto no vaginismo na mulher, dor à relação, que é a dispareunia, dor ao coito, que pode acometer tanto mulheres quanto homens. Até um tempo atrás, dispareunia, dor ao coito, era uma referência apenas às mulheres. Hoje, o DSM-5, né, o Código Internacional de Doenças, também coloca a dor na relação referente aos homens também. A prevalência das disfunções é alta e ela é diferente nas várias faixas etárias. Então, por exemplo, uma adolescente, uma pré-adolescente que está ali no seu início de vida sexual, né, tem às vezes uma pouca experiência com relação a essa vida sexual, ao a conhecimento do próprio corpo, ela tende a ter mais dificuldade e queixas relacionadas ao orgasmo, né? Mas obviamente que a gente pode ter todas as queixas relacionadas a essa faixa etária, mas é mais frequente em jovens pela questão da inexperiência. E a diminuição do libido, as queixas com relação à libido, tende a cometer mais as mulheres maduras, relacionadas a uma série de questões, mas também a questão aí do período da menopausa, que pode influenciar, mas é mais comum nas mulheres aí de meia idade. Hoje a gente tem queixas nas mais variadas idades, né, em todos de todos os aspectos, mas tende a prevalecer dessa forma. Então, o estudo que a doutora Carmita fez, que é o estudo mais completo que a gente tem de sexualidade no Brasil, que é o estudo da vida sexual do brasileiro, identificou entre as mulheres o transtorno de excitação em 26,6% das mulheres, de orgasmo. Então, a anorgasmia, a falta do orgasmo, em 26,2%, a dispareunia, 17,8%, e o desejo sexual hipoativo em 9,5%. Então, com relação à etiopatogenia das disfunções sexuais, primeiramente, quando a paciente vem, ou o paciente homem, mas quando a paciente vem com queixa de dificuldades sexuais, a gente tem que descartar causas orgânicas, doenças físicas, que podem influenciar e acometer e ter como causa as disfunções. Descartado as doenças, feito a pesquisa, né, com exame físico, os exames relacionados às queixas e tudo mais, não tem nada orgânico, nós vamos para as questões psicossociais. Aí entra a terapia sexual, que eu vou falar mais para frente. Mas nós temos que descartar doenças geniturinárias que podem interferir, né? Nós temos as mulheres tendo uma prevalência maior das infecções urinárias, né? Isso pode causar dor, desconforto, ardência. As doenças cardiovasculares que podem interferir, né, na forma como esse fluxo de sangue vai chegar ali nos órgãos pélvicos, os transtornos psiquiátricos e psicológicos, não só pela incapacidade que o próprio transtorno pode causar, causando queixas sexuais, como também as medicações do manejo desses transtornos podem causar dificuldades sexuais. Então, medicações, condições socioeconômicas precárias, maus hábitos de vida, sedentarismo, obesidade, o fumo, o estresse, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e uso de drogas, hipertensão, dislipidemia, diabetes, por alterações relacionadas também à vascularização, né? As medicações, os antidepressivos, tricíclicos, inibidores da recaptação de serotonina, benzodiazepínicos, imaus, antipsicóticos,
todos esses podem interferir de forma negativa com relação à libido, antipertensivos e tudo mais. É sempre importante a gente lembrar que depressão e ansiedade estão associados às disfunções sexuais por, respectivamente, diminuição da libido e autoestima na depressão, ou por prejuízos da capacidade de concentração e de interação na ansiedade. Então, a pessoa com depressão, ela vai estar ali com sua energia diminuída, com alterações de autoestima e autoimagem, e pode interferir de forma extremamente negativa na libido, no desejo, que nada mais é do que energia de vida, né? E a ansiedade. É interessante porque muitas pessoas podem pensar, nossa, mas a ansiedade, a pessoa tem energia em excesso, né? Só que a pessoa ansiosa, ela tem energia em excesso e gastando essa energia de uma forma muito ruim. Então, ela tem dificuldades de concentrar, de estar ali presente, percebendo as sensações. Eu não falei que um dos pilares são os órgãos do sentido? A pessoa com ansiedade, ela está com a cabeça voada, ela está com a cabeça pensando em uma série de coisas e ela não está ali sentindo o toque, o beijo, o corpo, ela não está ali ouvindo a música, ela não está ali ouvindo a parceria, ela está com a cabeça em outras questões. Então, a dificuldade de concentrar e de interação, fora que a energia ela é gasta com tanta coisa, que chega no final do dia também, ela está exausta. E a prevalência dessas doenças é extremamente grande, então a gente tem que deixar sempre uma atenção especial para elas. O desejo sexual tem como ativação os centros específicos do sistema nervoso central, tá? E mecanismos neuroendócrinos também estão associados a uma boa motivação. Então, o que a gente tem de ativação? Não só os esteroides sexuais, principalmente a testosterona, mas a gente tem a dopamina, a noradrenalina, as melanocortinas e a ocitocina ativando essa resposta. E a gente tem neurotransmissores de inibição, os opioides, os endocannabinoides e a serotonina. Por que a gente tem que ter fatores de ativação e fatores de inibição sendo exercidos e de uma forma adequada? Porque da mesma forma que eu preciso ser estimulada, eu preciso ser desestimulada, porque nós temos outras coisas para fazer. Nós temos que trabalhar, nós temos que sair, nós temos que cuidar de criança, nós temos uma série de funções. Porque senão, se só o excesso e a ativação vier, nós vamos ter alguma disfunção aí. Porque o excesso, de alguma forma, vai causar sofrimento. Como a inibição em excesso também pode causar sofrimento. Então, a gente precisa de um equilíbrio entre todas as funções para que a gente tenha um eixo de resposta sexual vindo de uma forma adequada. Então, a gente tem, por exemplo, o estrogênio, vai estimular mediadores sexuais, neuroquímicos, que vão ativar essa resposta, além de ter um papel fundamental na mucosa vaginal, na musculatura lisa da parede vaginal, tem um efeito protetor e vasodilatador, né, nos vasos sanguíneos, melhorando o fluxo vaginal e de clitóris. Então, a gente tem as mulheres ali, por exemplo, né, na meia-idade ou no puerpério, em que tem uma baixa de estrogênio e pode tudo cursar com um ressecamento vaginal. E esse ressecamento precisa ser analisado, avaliado. Porque, vamos lá, se ela tem esse ressecamento e ela não está orientada com as pomadas, com cremes, com lubrificantes e mesmo como elaborar a excitação subjetiva envolvendo o pensamento, ela vai para a relação, né, tendo dor, tendo dificuldades, isso vai criar memória negativa, com o tempo ela vai se afastando daquele ato. Então é importante a gente poder orientar para que ela consiga ter aí uma satisfação plena com relação a esse relacionamento e essa sexualidade. Né? E a testosterona, que ela é responsável pela concentração, cognição, ela é fundamental na sensibilização dos receptores também cerebrais, responsáveis pela liberação de neurotransmissores que vão ativar a resposta sexual. Ela é responsável pelo fortalecimento muscular, trofismo vaginal e ação direta também no epitélio vulvar e na mucosa. Lembrando que a testosterona ela é muito responsável pelo pensamento erótico. Então, ela também auxilia no pensar e cultivar esse erotismo na forma de pensamento. Então, seja qual for o fator desencadeante, o psiquismo sempre é afetado. Então, isso aqui é uma questão muito importante que a terapia sexual traz, por quê? Por mais que a gente identifique causas orgânicas, por exemplo,
um mioma, um cisto de ovário, um tumor de ovário, uma endometriose, né, corrimentos, lesões pelas ISTs. Embora a gente identifique alguma causa física e orgânica, o psiquismo sempre é afetado. Então, vem pensamentos negativos, de baixa autoestima, de culpabilidade, de dor, de que sempre vai ter dor, de que sexo não é para ela. Então, a gente sempre tem que cuidar com relação a esse psiquismo, porque independente da causa ser somente orgânica ou psicológica, essa questão do psiquismo pode e sempre é afetado. Então, para a gente avaliar quadro clínico e diagnóstico das queixas, né? A avaliação das disfunções, ela é meramente clínica, tá, gente? Nós vamos entender essa queixa, os elementos da anamnese, o exame físico, exames complementares, se necessário, mas não tem nenhum exame específico. Ah, nós vamos dosar isso. Não, não existe isso, tá? Essa queixa, né, a queixa vai referir a alterações nas fases do ciclo ou a presença de dor no intercurso sexual por pelo menos 6 meses, e isso aqui é fundamental. Tem que causar sofrimento ou dificuldade interpessoal. Por exemplo, vem o parceiro e vem a parceira. O parceiro fala assim: ah, minha esposa não tem libido. Ela fala: não tem mesmo não, doutora. E para mim tá tudo ok. Aí ele vai, grita, aquela confusão toda dentro do consultório. Peraí, fulana, te causa sofrimento? Por mim tá ok, não quero tratar. Não vamos tratar. Às vezes nós vamos ter que cuidar desse parceiro, tá? Então, a gente só trata se tiver sofrimento e dificuldade interpessoal, se a paciente desejar o tratamento, senão a gente faz algumas orientações e acompanha, ok? O diagnóstico, planejamento e o prognóstico, né? Então, todas as queixas sexuais a gente precisa classificar. Então, todas, desejo, orgasmo, dor, ejaculação precoce, disfunção, todas a gente vai sempre perguntar, quando que começou? Ao longo da vida, desde o início da vida sexual? Ah, doutora, minha dificuldade de orgasmo foi desde que eu comecei. Ou não, foi depois de uma traição, né? Ou foi adquirida, presente após um período de funcionamento normal. Então é importante, essa queixa é ao longo da vida ou veio adquirida com alguma situação. Ela é generalizada, ocorre em qualquer circunstância. Ou quando ela é situacional, quando ela comete, né, circunstâncias ou parcerias. Não, doutor, ó, eu tenho ereção com a minha amante, mas eu não tenho com a minha mulher. Né? Isso pode acontecer. Devido a fatores psicológicos que desencadeiam, agravam ou mantêm a disfunção, sem a participação de condições médicas ou substâncias, né? E fatores combinados. Fatores psicológicos que desencadeiam, agravam ou mantêm a disfunção junto com condições médicas ou uso de substâncias. O paciente muitas vezes não traz espontaneamente a queixa, tá, gente? Por constrangimento. Mas a investigação ela é fundamental, porque o diagnóstico, a função do diagnóstico é a gente tentar resgatar essa atividade sexual. E porque a disfunção costuma refletir algumas doenças, né, de ordem física e psíquica. Então, às vezes, com a queixa, a gente vai lá e descobre um diabetes, um problema de tireoide ou uma depressão, tá? Os estudos são bem claros. Se a gente pergunta sobre queixas sexuais, é X. Se a gente não, se a gente, desculpa, se a gente não pergunta sobre queixas sexuais, é X. Se a gente pergunta, aumenta de 5 a 6 vezes. Portanto, a queixa está ali. A questão é se o profissional vai ter condições de abordar, de deixar um espaço tranquilo para que o assunto venha à tona. É importante considerar a idade e a experiência sexual do paciente. Os jovens e principiantes podem apresentar dificuldades sexuais que são temporárias, o que é compreensível e não significa uma disfunção, mas meramente uma falta de experiência. Então, como é que a gente vai, mais ou menos aqui, só para a gente entender como tratar, né, as queixas de desejo sexual hipoativo? Se a depressão for a causa, nós vamos tentar tratar com as medicações que possam interferir um pouquinho menos, como a bupropiona, mirtazapina, desvenlafaxina, né? Ajustar essas doses, né, no segundo momento, para que a gente tenha menos efeitos negativos sobre a libido. A terapia androgênica, né, de reposição hormonal, ela é criteriosa, indicada para as mulheres na pós-menopausa,
aquelas oforectomizadas bilateralmente, né, que foram retiradas os ovários, em casos de radioquímio sob tratamento estrogênico, desde que não haja nenhuma contraindicação. Quais são as contraindicações para terapia hormonal? Câncer de mama ou de útero, dislipidemias, insuficiência hepática, acne ou hirsutismo grave. Então, a gente sempre vai orientar, porque as queixas sexuais, o tratamento ele é multidisciplinar, tá? E quase nunca é uma causa única. Então, como o tratamento, a psicoterapia com a psicóloga ou o psicólogo, ela pode ser muito bem-vinda, a terapia de casal em alguns casos, e a terapia sexual. O que é a terapia sexual? Então, é uma terapia voltada para as queixas sexuais de homens, mulheres e casais que causam sofrimento por mais de 6 meses, descartado causas orgânicas. Então, a terapia vai vir com recursos, trabalhando recursos psíquicos e corporais, para que a paciente ou o paciente comece a entender um pouquinho mais como o seu corpo funciona, trabalhando a desmistificação de mitos e tabus, entendendo um pouquinho do eixo de resposta sexual, da anatomia e da fisiologia, entendendo as suas zonas erógenas e como o seu corpo funciona e responde aos estímulos sexuais, e entendendo como que isso pode ser passado para a parceria, para que ela tenha uma assertividade maior. Então, a terapia sexual são sessões de 50 minutos semanais e ela é fundamental para que a paciente ou o casal possa entender um pouquinho mais sobre essa sexualidade. Quando o tratamento envolve o impulso sexual excessivo, na mulher é chamada de ninfomania, tá, gente? No homem é a satíriase. Então a gente entra com medicações para diminuir esse impulso, né? Porque na hora que vê, tá ali querendo, né, tendo essa compulsão, tendo esse impulso excessivo com relação à sexualidade. Os antidepressivos, porque aí a gente vai usar o impacto negativo sobre a função sexual, podem ser utilizados. Os antidepressivos tricíclicos, se o paciente tolerar os efeitos adversos, que ela tem um pouquinho mais. Estabilizadores do humor, se for o caso. A psicoterapia, terapia sexual e terapia de casal para reestruturação de condutas sexuais é sempre fundamental. A gente não faz tratamento adequado somente com medicação. A gente precisa dos pilares, medicação, a terapia, em muitos casos a fisioterapia pélvica, e a gente tem que ter esse acompanhamento multidisciplinar. Às vezes a gente precisa do psiquiatra ou do endócrino ali também auxiliando, tá? Com relação à anorgasmia, antidepressivos com menor efeito colateral, com menor efeito sobre a função sexual, se for queixas de depressão, buspirona, alprazolam, se a gente tiver aí um componente de ansiedade, a psicoterapia, terapia sexual e terapia de casal para compreensão e reestruturação dessa competência sexual. As dificuldades de lubrificação, a gente sempre vai orientar a paciente, e nós temos aí possibilidades que são fundamentais para a melhora dessa lubrificação. Os antidepressivos, se a paciente tiver aí queixas relacionadas ou à depressão, ou a dores neuropáticas, por exemplo, a vulvodínia, que é uma dor neural na região da vulva e introito vaginal, às vezes a gente vai ter que entrar com antidepressivos para poder melhorar essa dor, que é uma dor neural, ela é tipo pontada. E a vulvodínia, a gente precisa de 3 meses de dor para a gente classificar, é um diagnóstico de exclusão. Os lubrificantes, os cremes de estrogênio, se atrofia, tiver acometendo a mucosa vaginal da mulher, a fisioterapia pélvica melhora o assoalho, exercita os músculos perineais, melhora o aporte de sangue e, consequentemente, melhora a lubrificação. E a terapia, a psicoterapia de casal e sexual também é muito indicada. Com relação ao vaginismo, o que é o vaginismo? É a contração involuntária e inconsciente da musculatura do períneo, que é basicamente essa que a gente senta. Então, o vaginismo pode ser, vamos lembrar, primário, desde o início da vida sexual, secundário, foi depois de um abuso sexual, foi depois de uma traição, ou foi depois de alguma situação que foi extremamente difícil e que culminou na origem do vaginismo. Então, pode ser primário ou secundário, então, desde o início ou depois de. O vaginismo ele pode ser parcial, que é quando a paciente tem a contração, o pênis entra com dificuldade, mas entra, parcial, ou total.
fecha, eu brinco que não entra nem pensamento, então não consegue ter penetração. E no vaginismo é importante a gente entender que não é penetração somente pênis, tá, gente? Não consegue ter penetração com o dedo, com o dilatador, com os brinquedos eróticos, não consegue colher Papa Nicolau, não consegue pôr OB, não consegue nada, tá? Então, às vezes, a gente entra com medicação, fisioterapia, os lubrificantes, mas o tratamento, basicamente, é a terapia sexual para poder auxiliar na melhora e tem prognóstico de cura de 95 a 100% com o tratamento adequado envolvendo a terapia sexual. Porque o vaginismo, 95 a 100%, a causa é psico. Então, é terapia sexual e a gente vai oferecendo todos os outros recursos porque é multidisciplinar. O prognóstico, ele é tanto mais reservado quanto mais precoce for o bloqueio do ciclo de resposta. Ele costuma ser mais complexo e prolongado no tratamento do desejo sexual hipoativo do que na anorgasmia. O desejo sexual hipoativo sempre requer equipe multidisciplinar, tá? Mas as outras questões também, muitas das vezes, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar atuando juntos. A anorgasmia requer uma orientação da paciente ou do casal a respeito do foco, tá? Da intensidade e da duração do estímulo que possa facilitar esse orgasmo na paciente. O prognóstico ele é mais reservado quando há disfunção de ambos os parceiros, bem como a disfunção ela é primária. Por exemplo, as disfunções ao longo da vida tendem a ser mais complexas do que aquelas depois de uma determinada situação. Porque depois de uma determinada situação, a pessoa já teve um período razoável de sexualidade adequada, então ela tem memória positiva da experiência. Então, o que a gente precisa fazer? Melhorar, né, os traumas ou as dificuldades relacionadas àquilo, mas o resgate daquela percepção tende a ser, na grande maioria, nem sempre, mas na grande maioria, um pouco mais simples do que as disfunções envolvendo desde o início da vida sexual. Né? Ela é mais complexa e reservada se tem outras comorbidades juntas, então, depressão, ansiedade ou doenças orgânicas, se envolve conflitos conjugais. E assim, gente, quase todos envolvem conflitos conjugais, né? Então, tende a trazer também dificuldades no prognóstico, né? Porque muitas das vezes há muitas brigas e muitas insinuações e muita culpa, é muito complexo isso, né? Ou quando também tem má qualidade de vida do parceiro ou da paciente, né? Então, sedentário, fuma, etilismo, drogadição e tudo mais, ok? Gente, muito obrigada. Eu fico à disposição caso vocês tenham dúvidas. E eu deixo também as redes sociais. Lá eu posto muita coisa, né? Tento fazer todo esse trabalho envolvendo a ginecologia e a sexualidade e me coloco à disposição de vocês. Doutora, muito obrigada pela aula. A aula foi muito elucidativa, foi bem bacana. Eu, particularmente, acho um assunto muito interessante. Ele é muito amplo e ele é muito legal de ser conversado, tanto fora quanto dentro de um consultório. Eu gostei muito, ajudou pra caramba. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar no chat ou abrir o microfone para falar com a doutora, gente, pode abrir. Pessoal, fico à disposição de vocês, tá? Eita, Alina, o povo aqui é tímido, hein? O pessoal é meio tímido. Tem uma aqui que eu sei que ela gosta muito do assunto, mas eu acho que ela não teve dúvida mesmo. Mas é uma ginecologista de muito sucesso também, e ela gosta bastante do assunto. O pessoal está só agradecendo aqui a senhora, elogiando, mas a aula foi muito, muito boa, doutora. Nossa, assim, elucidou demais. E às vezes, assim, a gente não estuda tanto, não tem um conhecimento tão profundo, e às vezes fica difícil mesmo fazer alguma pergunta, questionar, porque falta bastante. Até na própria faculdade, a discussão não é tão profunda, tem todo um tabu por cima, mas é muito legal, é muito bacana. Eu fiquei muito satisfeita pela aula. Obrigada mesmo.
Aline, por exemplo, eu terminei a minha residência em ginecologia em 2016. Não tem tanto tempo assim. E eu não tive nada. Eu não estou nem falando na graduação. Eu estou falando na residência mesmo. Eu não tive absolutamente nada de sexualidade. Saí em 2016, eu fui fazer toda a minha formação fora, né? E eu não me esqueço de uma discussão de caso clínico, acho que eu era R1 para R2, e aí na anamnese com a paciente, no ambulatório de ginecologia, acabou que a gente conversou um pouquinho sobre as questões sexuais, eu sempre gostei do tema, eu cheguei a fazer psicologia 2 anos antes de cursar medicina, eu sempre gostei do tema, e eu sempre deixava um espaçozinho para tentar conversar um pouquinho, abordar, de uma forma imatura, né? Mas residente, você já viu, né? A gente tenta ali explorar ao máximo. E no que eu cheguei, super empolgada para passar o caso, e eu comentei das queixas sexuais da paciente, a resposta que eu tive foi dessa forma, foi curta e grossa. Era um professor homem na época, e ele virou e falou assim: Thaís, não pergunta sobre queixas sexuais, porque a paciente vai ter queixa e a gente não sabe o que fazer. Então, a partir daquele momento, eu não me esqueço disso, foi muito marcante para mim. Eu já queria fazer algo relacionado a essa área, e depois dessa fala, foi uma fala que me marcou muito, mas foi muito bom porque me marcou de forma positiva e me impulsionou a procurar conhecimento científico, porque sexualidade, a gente vê muita bobagem na internet, as pessoas têm muita dificuldade, não é conversa de boteco, né? A sexualidade baseada em evidência. E a gente tem que ter conhecimento, gente. O mínimo que a gente tem que ter é conhecimento para poder abordar e encaminhar se for o caso, né? Mas se a gente não pergunta, não é que não tenha queixa, é porque a gente não teve espaço, não deixou o espaço ali para que o assunto venha à tona. Não é a paciente vir e trazer a queixa, é o profissional que tem que perguntar. Claro que se a paciente ou o paciente não quiser abordar, é um direito dele, mas é função nossa, como profissional, perguntar, dar espaço para que o assunto venha à tona. Então, isso é fundamental. Doutora, a Cintra levantou a mão, acho que ela quer questionar alguma coisa. Ok. Oi, doutora, boa noite. A Andressa, senhora comentou essa questão, né, de não abordar